Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Atlético Nacional 1, Bahia 0. Jogo em que o Bahia não foi bem, né? Primeiro tempo, o Bahia inexistiu ofensivamente, tentou se fechar o que pôde. Segundo tempo, levou o gol no início do jogo, tentou a reação, mas não teve força para sequer empatar a partida. E agora ficou muito difícil, porque dependendo do jogo do Inter amanhã contra o Nacional, vai ter que ir para o tudo ou nada no Beira-Rio, que se o Inter vencer, obviamente que o Beira-Rio estará lotado, e aí dificulta a situação para o Bahia. Mas enfim, agora é tentar fazer aí um jogo épico no Beira-Rio e buscar a classificação. O time colombiano, Atlético Nacional, venceu o jogo por 1-0 e automaticamente subiu na classificação da chave, foi aos 9 pontos e lidera a chave da morte, o grupo da morte. O Bahia é o segundo colocado com 7, o Inter é o terceiro com 5 pontos, enquanto que a lanterna está com o Nacional, que soma até o momento 4 pontos. Mas tudo vai depender do jogo de amanhã. Se o Nacional vencer o Inter, já pula para o terceiro colocado. Se o Inter vencer, passa do Bahia. E como já era de se esperar, né, o Atlético Nacional foi protagonista, jogou mais no primeiro tempo, teve mais força física, teve mais técnica e teve mais posse de bola. A posse de bola que chegou a 60% contra 40% para o Bahia, né? O Atlético Nacional dominou, né? Chegou a balançar as redes na primeira etapa, mas o gol foi anulado por impedimento após consulta pelo VAR. E além de ter esse controle de bola, o domínio da partida, o Atlético foi quem criou mais oportunidades para fazer o gol antes do intervalo, no primeiro tempo, chegando até a ter um gol anulado com apenas 1 minuto de jogo. Aliás, o Bahia levou o gol no primeiro minuto do primeiro tempo e no primeiro minuto do segundo tempo também, né? Só que o gol do segundo tempo foi validado. Luciano Juba e Marcos Felipe também estiveram atrapalhados, geraram perigo ao próprio gol tricolor em passes errados na zona de defesa. O Luciano Juba quase faz um gol contra de peito, né? E até o intervalo, o Bahia havia finalizado somente uma vez, uma única vez, mas sem perigo ao gol adversário. E com dificuldades também para contra-atacar, porque esse era o objetivo, né, do Bahia nesta partida, se defender bem e partir para o contra-ataque. E o segundo tempo começou mais uma vez com os colombianos em cima, até que o Bahia foi vazado. Logo no primeiro minuto, ou melhor, 46 segundos de jogo, Viveiros tirou o 0 do placar. Um lançamento do goleiro, o Billy Arce, né, que jogou no Santos ano passado, inclusive, conduziu até a frente com o goleiro, né, o Marcos Felipe, que espalmou a bola nos pés de Viveiros, que não perdoou e marcou. Depois de consulta do VAR, o gol foi validado. E aí o Bahia cresceu na partida, mas sem grandes ímpetos. Não conseguiu marcar, também não teve o domínio absoluto da partida. Com um gol de desvantagem, o Bahia se viu na obrigação de ir ao ataque, né? Buscando aí o gol de empate, passando a se expor em mais momentos, e isso fazia com que o clube colombiano ficasse perigoso. E as dificuldades na construção de jogadas permaneciam. Aliás, Everton Ribeiro no primeiro tempo não apareceu e muito menos o Cauli. E apesar do esquadrão precisar do resultado, era o Atlético Nacional quem continuava com aquele ritmo ofensivo e conseguia trocar passes no setor ofensivo. E para tentar mudar o panorama da partida, Rogério Ceni fez algumas mudanças, apostou em William José e também o Rodrigo Nestor. Aliás, o William José jogou mais do que o Lúcio Rodrigues, pelo menos tentou alguma coisa, mas também perdeu um gol que não pode perder. Cruzamento da esquerda do Eric Pulga, que ele tinha que se jogar. Libertadores é vida ou morte, tem que se jogar. E não, ele ficou esperando. Acevedo e Kaique também entraram em campo posteriormente. Assim como no primeiro tempo, o Bahia pouco chegava efetivamente ao ataque, né, o que resultava num baixo número de finalizações. E aí o empate
ficava cada vez mais distante e quem dirá o triunfo, né? O tempo corria muito e o Bahia não conseguia criar. O goleiro Marcos Felipe foi quem apareceu com destaque, isso aos 30 minutos, para evitar o que seria o gol de Arce, Billy Arce, numa finalização da esquerda. E na reta final, a equipe colombiana diminuiu o ritmo, né? Diminuiu o ímpeto ofensivo e buscava desacelerar o jogo, trocando passes para garantir o resultado. O Bahia, por sua vez, não conseguiu se sobressair nos últimos minutos e ficou com a derrota. Esse foi o resumo. Marcos Felipe ficou devendo noite de muitos sustos ao torcedor na hora de sair do gol. Em uma delas, demorou a voltar e correu o risco de tomar, por cobertura, um gol do Atlético Nacional. E na etapa final, espalmou um lance aparentemente simples na origem do gol de Viveiros. Fez uma grande defesa numa finalização de Arce também. O Esquadrão de Aço até se defendeu bem na primeira etapa, né? Mas não teve reação depois disso e faltou realmente criatividade. Ofensivamente, a atuação tricolor foi uma grande decepção. Ficou atrás no placar logo no início da etapa complementar e por quase 40 minutos não teve capacidade de fazer pressão, não criava e não teve, nem mesmo acertava a meta do Atlético Nacional em alguma finalização. Só foi fazer isso perto dos acréscimos. Foram apenas 6 arremates ao todo na partida, sem o brilhantismo de outros jogos, mas Eric Puga foi o que mais tentou, né? Quem puxou os contra-ataques do Bahia pelo lado esquerdo e deu trabalho ao Atlético Nacional. Faltou calibrar o pé no último passe. Ainda assim, foi a melhor opção do Bahia na hora de levar perigo ao adversário. O Bahia precisa torcer agora por um empate entre Nacional e Internacional, que acontece amanhã, quinta-feira, no Uruguai. E desta forma não perderia a segunda posição no grupo e poderia até mesmo se classificar com um empate no Beira-Rio, o jogo entre Inter e Bahia. Isso, claro, dependendo dos resultados na última rodada. E vai encerrar a sua participação na fase de grupos diante do Internacional em Porto Alegre na última semana de maio. Se o Inter vencer amanhã, ou pelo menos empatar o jogo amanhã contra o Nacional no Uruguai, o Beira-Rio estará lotado, o que vai dificultar e muito a situação do Bahia quanto à sua condição de se classificar para a próxima etapa. E você, meu amigo torcedor do Bahia, para você, o que você achou do Bahia? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.